Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Segundo Samuel, capítulo 21, verso 15. Segundo Samuel, capítulo 21, os versículos 15, 16 e 17. Enquanto os irmãos acham, é uma alegria sempre que eu posso estar com vocês aqui. Pastor Isaías, Deus abençoe o Senhor, que o Senhor continue dando saúde e graça, que o Senhor continue prosperando essa obra. Eu estou feliz porque Deus é bom, Deus é fiel e a sua bondade dura para sempre. Se me permite, eu quero me desculpar pelo meu atraso. A minha bebê ficou internada até hoje, e aí eu estava na consagração por volta de 8 e pouquinho da manhã, e aí a minha esposa me mandou uma mensagem dizendo que estava de alta, e eu tinha me organizado para passar o dia todo com elas no hospital e vim direto para cá, para a igreja, mas hoje pela manhã ela me mandou uma mensagem e a gente se mudou, e eu precisei ajeitar o ar-condicionado. Eu não, o rapaz precisou ir lá mexer no ar-condicionado para a Frozinha ficar no ar, mas acabou que o ar deu ruim, não consegui resolver nada, me atrasei. Então quero só justificar o meu atraso, vocês me perdoem. É sábado, não peguei trânsito, não peguei nada, tá? E não estou vindo de longe. O meu atraso foi justamente porque eu precisei resolver essas questões e o rapaz só poderia depois, na partezinha da tarde, no finalzinho da tarde. Mas Deus é bom. E chegamos aqui para adorar com os irmãos e eu creio que o Senhor vai falar conosco. Amém? Vamos ler o texto? Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi com ele os seus servos, tanto que pelejaram contra os filisteus que Davi ficou cansado ou se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este tentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém? Pode tomar seu assento. Eu vou ser bem breve. Eu estou envelhecendo, irmãos. Esse ano eu faço 40 anos e eu tenho, não parece, né? Mas eu vou fazer 40 anos e eu tenho tido momentos de solitude, sabe? E tenho refletido sobre a vida, sobre comportamentos e etc. E analisando sobre a vida, nesses meus quase 40 anos, né, eu cheguei à conclusão que a vida é paradoxal, ela é esquisita, a vida ela é uma gangorra. A vida, para mim, é subjetivo, mas se me permitem, para mim, na vida não existe estabilidade. E a vida se resume nessa busca frenética por essa tal de estabilidade, que quando a gente chega onde a gente achou que se nós chegássemos, nós estaríamos com sonhos realizados. E quando você chega, você descobre que para se manter nesse lugar, você vai ter que fazer mais esforço do que você já fazia para chegar. E aí você consegue se estabilizar numa área, se desestabiliza em outra. E a vida é isso, a vida não é ciências exatas, a vida não tem uma receita de bolo, sabe? A vida é subjetiva, a vida é paradoxal, é oscilante. Jó, capítulo 3, verso 25, salvo engano, ele dizia assim: o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Ou seja, a gente não tem controle da vida. Jó está falando, aquilo que eu tinha medo que acontecesse comigo, aconteceu.
O que eu não queria, em hipótese alguma, viver, eu estou vivendo. Porque eu não tenho controle da vida. E esse texto aqui, ele me faz refletir sobre algumas fases da vida. E é um culto de homens, eu gostaria de falar sobre as 3 fases na vida de um homem de Deus. Ou os 3 momentos, ou as 3 fases, enfim. O texto diz que os filisteus fazem guerra contra Israel, o verso 15 diz assim, tem versões que dizem, e novamente, ou de novo, na versão que eu li, tiveram mais os filisteus uma guerra contra Israel. Isso aponta para algo recorrente, para algo que sempre acontecia. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que a nossa vida ela é uma constante guerra. E tiveram mais, tem versões que dizem assim, e de novo ou novamente. Isso pressupõe que a vida de Davi era uma constante batalha, uma constante guerra. E a nossa vida é isso, é uma constante batalha, uma constante guerra. Você vence uma guerra, respira fundo, respira aliviado, com um pouco de paz, e daqui a pouco o caldo engrossa de novo, daqui a pouco a chapa fica quente, daqui a pouco o inimigo se levanta, e aí você consegue vencer, se estabiliza, aí daqui a pouco vem uma situação que mexe com tudo, mexe com o teu emocional, com o teu psicológico, com a tua casa, com a tua família, com a tua saúde, chega um diagnóstico, e a vida é esse turbilhão de emoções, a vida é essa caixa de surpresa. Você ri, daqui a pouco você chora, você fica rico, daqui a pouco você está pobre, você celebra a vida, daqui a pouco você está sepultando alguém da tua família, você faz amigos, perde amigos, você conquista, você perde, e a vida é tudo isso. E lendo esse texto aqui, eu aprendi que não dá para fugir dessa realidade. A nossa vida é uma constante guerra e uma constante batalha. Tiveram mais, esse mais aí é o mais com I, a quantidade, sabe? Não é o mais sem I, que é o porém, entretanto, portanto, uma observação, não, aí é a quantidade. De novo, com os filisteus, os mesmos inimigos, eles eram vencidos e voltavam novamente. Davi se posicionava, vencia, daqui a pouco eles voltavam de novo, e a mensagem para o nosso coração é essa, o nosso descanso é no céu, gente. A gente não pode baixar a guarda, a gente não pode pendurar a nossa espada, a gente não pode abrir mão do nosso escudo, do capacete, a gente tem que estar sempre atento, a gente tem que estar sempre vigilantes, porque foi no momento de descuido, na parábola do semeador, Jesus fala que eles dormem, o inimigo veio e semeou o joio, porque no nosso vacilo a gente abre concessão, a gente dá brecha, a gente permite que o inimigo venha e semeie, sabe? Então, o primeiro ponto dessa mensagem é para nos alertar para um fato da vida. A sua vida vai ser uma constante batalha, a sua vida vai ser uma constante guerra, o nosso sossego, o nosso descanso é no céu. Eu não estou falando aqui que a gente não vai ter descanso no sentido de que Deus não está conosco. A gente vai ter paz na guerra, a gente vai ter paz no processo, a gente vai ter paz na crise, a gente vai ter paz na batalha, porque Deus, ele tem esse poder. Você está no processo, na batalha, na guerra, e você consegue dormir, você consegue produzir, você consegue viver, você consegue sorrir, você dá conta de cuidar da tua casa, da tua família. É exatamente isso. Esse é o escândalo da graça. A despeito de, se me permite, o pau está quebrando, a despeito de você estar no olho do furacão, você tem paz para dormir, você tem paz para viver. Quer um exemplo? Jesus morre, João 21, o Cristo ressurreto, ele já tinha ascendido aos céus, já tinha voltado, ficou 40 dias na terra depois que ele ressuscita, e aí os discípulos estão trancados numa casa com muito medo da retaliação dos judeus. Jesus entra na casa, João não quis dar a informação de que ele abriu a porta, a informação é que a porta estava trancada porque os discípulos estavam com medo, e Jesus entra e se manifesta e fala assim: paz seja convosco. Jesus sabia que o que fez eles trancarem as portas foi o medo, e trancar a porta traz sensação de proteção, de segurança. Não estamos correndo risco, o pau está quebrando lá fora, mas aqui dentro a gente está protegido, a gente está seguro. Só que Jesus entra com a porta fechada, porque esse Jesus que nós servimos, ele é exatamente isso. Não tem portas
que se fecha para ele entra. E aí, o interessante é que ele não abriu porta, ele não tirou eles, levando eles para um lugar mais seguro, um lugar que eles pudessem se esconder mais. Não, ele entra, ministra paz. Jesus não fez absolutamente nada, ele ministrou paz, e é isso que a gente precisa. Às vezes não é de porta aberta, não é de uma promoção num trabalho, não é de um destravar de Deus, não é de uma manifestação, de uma intervenção. O que às vezes nós precisamos é de paz. E nessa noite Deus te trouxe aqui para ministrar paz na tua alma, paz para o teu espírito, paz para a tua mente, paz para o teu corpo, saúde para a tua emoção. É uma noite que Deus vai ajustar a nossa identidade, Deus vai ajustar a nossa vida. Pode estar tudo trancado, tudo fechado, mas Ele entrou e falou: eu ministro a paz sobre vocês. O que vocês precisam é de ter paz. O que vocês precisam não é que eu destrave, não é que eu dou acesso, não é que eu abra, não é que eu faça, não é que eu derrote os inimigos. O que vocês precisam é de ter paz. Eu vim nessa noite com essa mensagem simples do céu para a minha vida e para a tua vida. O que você precisa não é de mais dinheiro, não é de mais trabalho. O que você precisa não é de mais compreensão, de mais apoio, de mais ajuda. O que você precisa é da paz que excede o entendimento, a paz que não é circunstancial, a paz que o raciocínio humano não consegue captar, entender. Eu não sei como é que você está, em que fase da tua vida, mas nessa noite, na primeira parte da mensagem, Jesus vai te dar paz para você ficar em paz. Você crê nisso? Eu não sei como é que você entrou aqui. Homem, a nossa mente, sabe? E homem é difícil de conversar, de abrir, sabe? Só que o primeiro ponto que eu aprendo é que a nossa vida vai ser isso aí, não tem para onde fugir. Eu falei com uma pessoa essa semana: se eu não fosse eu não gostaria de estar na minha pele. Se eu não fosse o Tiago, eu não ia querer ser o Tiago, entendeu? E eu tenho certeza que você talvez tenha essa ideia. A gente faz parecer fácil que poucas pessoas conseguem suportar, sabe? E é a graça de Jesus. Tiveram mais os filisteus. Os filisteus, eles eram fregueses de Davi. Sempre foram vencidos por Davi, mas nunca desistiu. E aí vamos continuar, que eu vou ser bem breve. O texto diz que Davi desceu para a guerra. A primeira fase na vida de um homem de Deus é a fase que nós estamos com condições de descer para a guerra. Ele desce para a guerra, só que ele não vai sozinho, ele vai com os seus soldados, com os seus servos. Porque ninguém, absolutamente ninguém, consegue vencer batalhas sozinho. Sabe o que eu descobri? Que é preciso ter coragem para não andar sozinho, sabia? Vocês se lembram da ameaça de Jezabel com Elias? Ele não tem um filtro para administrar o que ele ouve, e aquilo que ele ouviu azeda ele, leva ele para desestabilizou ele a ponto dele abrir mão do seu moço, está no texto, e ele vai para o deserto. Ele abre mão do moço e vai para um lugar que ninguém quer ir, para o deserto. Uma palavra fez ele abrir mão do moço, da companhia, e ir para o deserto. Uma palavra só. E aí é preciso ter coragem para não caminhar sozinho. É preciso ter coragem para abrir o coração e conversar com alguém, confessar algumas tentações, expor algumas tendências, algumas inclinações do nosso coração, porque quando eu falei isso lá na igreja, quando se fala de carne, não é essa matéria, porque se essa carne aqui fosse maldita, Jesus não encarnava. O verbo se fez não é reencarnar, é encarnar. O verbo se fez carne. Quando fala fulano está na carne, é a natureza que não se sujeita à lei de Deus, que é inclinada para o pecado, essa natureza adâmica, o velho Adão que não se sujeita às leis de Deus. É quando o indivíduo está completamente dominado por essa natureza pecaminosa. Não é carne, porque senão Jesus não vinha na carne, Jesus não vinha nesse corpo, nessa matéria. Vai voltar isso aqui, a pó vai voltar para o pó. Vocês entendem? Então Davi, ele foi, mas ele não vai sozinho. Eu queria te encorajar a não lutar suas guerras sozinhas. Eu queria te encorajar a não guerrear suas guerras sozinhos. Eu quero te encorajar a ter um amigo, a ter alguém para abrir o coração. Você precisa abrir o teu coração. Você precisa conversar com alguém, você tem que ter um parceiro de oração.
Você tem que ter alguém que, quando você estiver sob pressão, quase surtando, jogando tudo pro alto, você vai ter alguém que você vai poder contar para pelo menos te ouvir, por mais que ele não consiga te dar uma direção, mas ele só vai te ouvir. Jó, na pior fase da sua vida, no auge da sua dor, os amigos dele foram para lá, sentaram do lado dele e não conseguiram falar nada, mas ficaram ali. Jó, eu não consigo te dar uma orientação, te dar um conselho, uma direção, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, cara. Realmente o que você está vivendo foge literalmente do nosso controle, eu não consigo entender o porquê você está vivendo isso, eu não tenho respostas, eu não sei, mas eu estou aqui. A gente precisa de pessoas que, pelo menos quando não souberem o que dizer, vão estar ali, gente. Davi, ele vai para a guerra, mas não vai sozinho. E é a primeira fase na vida de um homem de Deus, é a fase que você vai ter disposição para lutar. Provérbios 30:30 diz assim, e o leão não volta atrás por ninguém. Eu gosto de dizer que essa fase é a fase do leão, sabe? Você não volta atrás por nada, você está no nível de entrega, você está no nível de devoção, você está no nível de consagração, você está no nível de maturidade, você está evoluindo, você está transicionando, você está vivendo algo poderoso em Deus, você está servindo a tua igreja local, você está comprometido, a tua visão está no céu, você está voltado para Deus, você está lendo, você está jejuando, se consagrando, você trabalha na sua vida secular, você trabalha na igreja, você ora em casa, você tem um altar de adoração em casa, você tem uma vida de devocional, você não tem só momentos com Deus, mas você tem uma vida com Deus, você não só tem momentos de leitura, você tem uma vida de leitura, você não tem só momentos de oração, você tem uma vida de oração, é a fase que o diabo nem passa perto de você, é a fase que, se me permitem, você apalpa toda a obra, todo mundo pode contar contigo para tudo, não tem tempo ruim, sabe, é uma fase que se o diabo parar na tua frente, você passa por cima que nem um rolo compressor, é a fase que você faz campanha, termina a campanha, começa outra campanha, você faz jejum, você emenda, a comida perde a graça, a comida perde, sabe, você já não é mais pego pelo apetite, você a vida aqui da terra já não enche mais os teus olhos, você não se distrai, você está focado, você está focada, você está com a eternidade pregada nos olhos, é a primeira fase. O desinteresse dos outros não faz você perder o teu interesse, a falta de compromisso de alguns não faz você se desmotivar, a falta de compromisso, de verdade, de paixão, de comprometimento, de zelo de alguns não te desanima, você não está preocupado quem vê, quem não vê, quem faz, quem não faz, você pegou e você faz com gosto, você vive o que Salomão falou, o que vem na tua mão, você faz conforme a tua força, é a primeira fase da vida de um homem de Deus. Todo mundo vive essa fase, gente. É a fase que teu coração está queimando. E aí você não faz questão de aparecer, você só quer fazer. Você não precisa ser convocado, teu nome pode até não ser o que vai, no final de tudo, ser reconhecido, honrado, mas você faz. Eu costumo dizer, e dou um exemplo, se me permitem, sem ser fanático, mas olha para o futebol. São 11 na linha. É isso, não é isso? 11 na linha, 1 no gol, né? 10 na linha, 1 no gol. E tem os reservas. O cara está na reserva, ele não vai atuar, provavelmente ele não vai jogar. Mas quando alguém do time dele faz um gol, a câmera pega assim, ó, o pessoal no banco de reserva, eles vibrando, pulando, celebrando e correm para abraçar o companheiro que fez o gol. Sabe o que é isso? Eu não botei o pé na bola, eu não vou ser entrevistado, eu não atuei, mas é o meu time que está fazendo gol. Não importa se eu estou no banco de reserva, não importa se eu estou liderando, não importa se eu estou na frente, atrás, não importa a minha posição, o que importa é que eu vesti a camisa do time, o que importa é que o meu time ganha, não importa se vai ser eu que vou ser reconhecido, se vai ser o meu nome que vai aparecer, se vai ser eu que serei honrado, não importa isso, o que importa é que o meu time está ganhando. Então é a fase que você não está preocupado se você vai aparecer. Porque às vezes nós flertamos com isso. Os discípulos flertaram, gente. Eles se pegaram dizendo assim, quem dentre nós é o maior, Jesus? E Jesus, eu acho que Jesus fala, rapaz, vocês estão num nível de infantilidade absurdo. Não é possível que vocês estão perguntando, vocês estão fazendo essa pergunta. Aí ele pega uma criança.
Porque os discípulos flertavam com esse orgulho, com essa arrogância. Quem dentre nós é o maior, Senhor? Quem dentre nós prega mais? Quem dentre nós fala mais em língua estranha no culto? Quem dentre nós é mais espiritual? Quem dentre nós é o mais forte, é o mais poderoso? Vocês não entenderam nada de reino, vocês andam comigo, mas a minha palavra não encarnou, não materializou em vocês, vocês não estão entendendo nada, eu não chamei vocês para disputarem, isso aqui não é um ringue, isso aqui não é uma disputa, isso aqui é um caminho comigo para o céu, isso aqui não é disputa, eu não chamei vocês para disputar, eu chamei vocês para cooperar, e a primeira fase de homem de Deus é essa, ele entende, eu estou aqui para cooperar, pastor, conta comigo, pode contar comigo, o dia que der, dá, o dia que não der, pastor, eu não vou conseguir. Eu me lembrei agora quando Davi, ele está voltando, o seu filho Absalão já tinha sido morto, ele está voltando para Jerusalém, na travessia do mar ele encontra um idoso com 80 anos chamado Barzilai, na tradução, homem de ferro feito de ferro. Esse Barzilai, esse senhor de 80 anos era rico, quando Davi estava fugindo de Jerusalém, ele ajuda Davi. Quando Davi está voltando, Davi encontra com ele e fala assim, vem comigo para Jerusalém que eu vou te honrar. Ele olha para si, 80 anos, ele olha para si e fala assim, Davi, eu já não consigo discernir o bom do mal, eu não tenho mais discernimento, eu estou velho. Faz o seguinte, é peso, me levar com você é só peso. Faz o seguinte, leva esse rapaz aqui, ele chama um jovem chamado Quimã e fala assim, tudo que você faria por mim, faz por ele. Eu não tenho condições de ir, mas ele tem. Eu não tenho condições de entregar esse resultado, mas ele tem. Eu não consigo, mas ele consegue. Isso é nobre quando um homem reconhece. Pastor, eu não consigo, mas ele consegue. Conta comigo, vou dar suporte, vou dar apoio. O que precisar, eu estou aqui. Mas é o nome dele que vai aparecer. Mas não tem problema que é o nome de A, B, C. Eu estou cooperando, eu estou no banco de reserva, mas eu estou vibrando. É a primeira fase. É a fase que você está na guerra com todo mundo. O que pegar para um vai pegar para todo mundo. Eu estou junto, eu estou comprometido com a causa. É a primeira fase na vida de um homem de Deus. Primeira fase. E aí o texto vai dizer, para eu já ir para o final, olha o que o texto diz. A guerra foi tão intensa, gente. Eles lutaram tanto. E Davi aqui, gente, só para nível de informação, Davi aqui ele já não era mais aquele garoto do capítulo 17 de 1 Samuel, que dizem que ele tinha entre 17 e 18 anos, quando matou o gigante Golias. Aqui ele já tinha passado dos 40. Aqui ele já não lutava mais com a força, era com a estratégia, com a experiência, com a sabedoria. Ele já não tem mais aquele vigor que ele tinha. Aqui ele é um colecionador de troféus, de medalhas, de conquistas. Só que aquele, agora ele já não está mais empolgado como antes. Sabe? Eu estava refletindo e coisas que enchiam os meus olhos hoje já perdeu a graça, sabe? Um rapaz falou assim para mim, cara, quero te trazer para pregar aqui, aí eu vou mandar tuas passagens, vai te deixar num hotel legal. Eu falei, irmão, vê outro para ir, cara. Eu quero minha casa, sabe, eu ver outro para ir, porque não dá para mim mais, sabe? Perdeu a graça para mim ficar por aí, irmão, sabe, eu estou em outra fase, eu estou lidando com pessoas, eu entendi que eu posso cooperar com pessoas, preciso aprender muito, mas o pouco que eu já aprendi eu posso instruir alguém, então eu vou gastar o pouco tempo que eu tenho para ajudar alguém. Falei, irmão, arruma alguém para pregar aí no meu lugar que não dá para eu ir, eu trabalho, eu estou com uma igreja ali trabalhando devagarzinho, cavando poço, então, sabe, e não dá mais, e coisas que enchiam os meus olhos, coisas que eu vibrava, coisas que eu gostava, viajar para outro estado, ganhar uma oferta boa, dormir numa pousada bacana, tirar foto, poxa, olha como é que Deus está me honrando, olha como é que Deus está soprando o meu nome. Parece que a máxima do reino para essa geração é estar no altar viajando. Eu vi hoje um post de um rapaz, ele todo bobo, sabe, e não é censura, sabe, cada um que seu cada um, só que eu falei, meu Deus, como que eu pude ficar achando, como que eu pude achar que o evangelho se resumia a isso? O evangelho é muito mais do que isso. Eu não estou censurando, está tudo bem alguém querer viajar, alguém querer rodar o Brasil, alguém querer, mas aí de vez em quando eu escuto alguma profecia, te vejo no avião, pregando para 1.000, 2.000,
3 meses, eu falei, meu Deus, me deixa aqui na Segeve, aqui em Benfica, cuidando dos pouquíssimos crentes que estão lá, me deixa aqui cuidando da minha família, me dê bênção, saúde, para honrar minha família, honrar minha casa, honrar meu emprego. Com a quinta-feira eu falei, a gente está querendo viver o extraordinário, sem dar conta do ordinário. Deus não veio para mudar a nossa rotina, Ele veio para fazer parte dela. É no comum, é no ordinário, é na rotina, é no todo dia, sabe? É no todo dia que Jesus quer ser glorificado. Você lembra quando a notícia chega que Jesus tinha ressuscitado João e Pedro? João dispara na frente de Pedro correndo. Pedro já não era mais aquele garotão afoito, precipitado, bocudo, falador, espontâneo, expressivo. João passa correndo assim, vai, corre, pode ir. Pedro foi devagarzinho. Chegou lá, o que correu não conseguiu, travou. Pedro veio devagarzinho. Aí João, já fui esse garoto afobado, eu já fui esse cara querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Calma, cuida da tua saúde, cuida da tua alimentação, durma tranquilo, fique em paz, o céu é muito longe, a gente está gastando o nosso tempo fazendo coisa que Jesus não pediu para a gente fazer e negligenciando o que tem que ser feito. Cuida da tua saúde, cuida da tua casa, cuida da tua família. Eu falei para um amigo meu, como que hoje, estando como pastor, eu vou dizer para um cara com a crise conjugal que o problema dessa crise, ou a origem da crise, é que ele está enfurnado na igreja a semana toda. E ele falou para mim assim, me envolve com tudo aí, pastor. Eu falei, não vou te envolver com nada. Você tem que estar envolvida com a tua mulher, com a tua família. Vai cuidar daquilo que a maior missão que Deus te deu. E me ouça, eu não estou falando que você não tem que ter compromisso. É uma geração de obreiros também que só querem um bônus, não querem um ônus, não querem ser cobrado, exigido. Não querem. Mas nós estamos perdendo tempo demais fazendo o que Jesus não pediu para a gente fazer. E quando eu faço o que Ele não pediu para eu fazer, eu negligencio aquilo que é para eu fazer. De repente você que é homem, que você nunca vai subir no altar e vai pregar. Mas quem foi que disse que a tua maior missão é pregar? Eu falei para uma aluna nossa, eu falei assim, o que é? Que ela falou assim, não, fui chamada para fazer a obra, eu tenho que fazer a obra, eu tenho um ministério. Eu falei, me explica uma coisa, o que é fazer a obra? O que é a obra? Ela, falei, não me responda de forma subjetiva, me responda de forma bíblica. O que é fazer a obra para você? O que é ter ministério para você? Você não está conseguindo ser uma boa filha, você quer fazer a obra. A obra mais importante que você deve fazer e ser, é ser uma boa filha. Então, a maior obra que o Tiago pode fazer não é pastorear uma igreja de forma bíblica, só isso. A maior obra que eu tenho que fazer é ser marido, é ser pai, é ser chefe de família, é ser o sacerdote da minha casa, que minha família veja Deus em mim. A minha maior missão, a minha maior obra é que quando os meus companheiros de trabalho olharem para mim e falar assim, esse cara aí é engraçado, é contextualizado, interage, conversa, mas eu vejo Jesus nele, eu vejo Deus nele, é alguém que não fica chegando atrasado, é alguém que não fica, sabe, de tramóias, é alguém que não mete atestado para ficar em casa, esse cara, com a maneira que ele trabalha, glorifica ao Senhor. Gênesis 39, Potifar viu Deus em José, através do trabalho que ele prestava na sua casa. Não foi língua estranha, foi trabalho, não foi marcha. E eu sou pentecostal, sou continuista, mas cada coisa no seu devido lugar. No trabalho tem que trabalhar. Trabalho. Mas enfim, Davi, a guerra foi tão intensa que ele ficou cansado. E quando eu li isso aqui, paz, meu irmão, aquilo que nós mais amamos fazer nos cansa, sabia? Eu falei para uma pessoa, nós nos cansamos de fazer a obra, mas não nos cansamos da obra. Você entendeu? Eu me canso por fazer a obra, mas não estou cansado da obra. É o maior prazer fazer
a obra. Deus não te puniu te botando no ministério, Deus não te puniu te colocando onde você está. É o maior privilégio, é a maior honra ser chamado por Deus para estar no santo ministério. Paulo falou, aquele que almeja, excelente coisa almeja, é prateleira de cima, é excelência. Mas Davi está cansado. E eu termino aqui, Davi se cansa, gente. Está muito cansado, ele cansou. E aí, esse gigante, verso 16, depois vocês pesquisem e leiam em casa. Isbi-Benob. Olha, em nenhum momento dessa guerra, o autor fez menção desse gigante, até Davi ficar cansado. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante. Há quem diga que ele era descendente de Davi, do Golias, de Gate, que Davi matou no capítulo 17. Há quem diga que ele foi treinado para vingar a morte do seu parente, Golias. Ele foi treinado para vingar a morte do Golias, morto por Davi, quando era um menino. Aqui nessa guerra, Davi já é um senhor de idade. Cansou. O texto não faz menção desse gigante aí em nenhum momento, a não ser quando Davi se cansa. Estudiosos dizem que ele estava na espreita observando Davi e monitorando os passos de Davi na guerra. Ele está ali só com uma missão: vou matar ele, vou pegar ele. Só que ele só aparece quando Davi fica cansado. Tem versões que dizem assim, e por Davi estar muito cansado, ele perdeu as forças. Aí ele entra. Enquanto Davi está na guerra, enquanto Davi está na frente, aí para o nosso contexto, enquanto Davi está subindo o monte, se consagrando, sabe? Todo esse nosso contexto de atividade, enquanto Davi está ali, ele não aparece. Quando Davi fica cansado, ele aparece. Isbi-Benob. O texto fala assim, Davi cansou. Aí o gigante aparece. É agora. Não dá para... Não tem como bater de frente com esse homem aí, quando ele está com a espada na mão, em pleno vigor. Ficou cansado. Irmãos, eu queria dizer algo para os homens aqui, para a gente, para todo mundo aqui. Você acha que o diabo... Hoje você pode não estar como você estava alguns anos atrás. Hoje talvez o pastor não pode mais contar contigo como sempre pôde contar. Mas tu acha que o diabo esqueceu de tudo que você já fez? Eu tenho certeza que tem muita coisa que você já fez que você nem se lembra. Você não tem noção de quantas vidas você já tocou. Você não tem noção de quantas vidas o Senhor usou a sua vida para alcançar. Isso tudo ficou registrado no inferno. Isso tudo foi anotado pelo diabo. E ele aguarda o momento certo para agir. Ele estava ali para vingar a morte do seu parente, morto por Davi. Só que ele não entra em cena até Davi ficar cansado. Quando Davi cansa, ele entra em cena, é agora que eu pego. E é uma palavra com muita responsabilidade, mas muito séria. Quando você abaixa a espada, quando você diminui o ritmo, quando você diminui a intensidade, quando você começa a se distrair, quando você começa a dar desculpa, quando você começa a não conseguir mais reagir, quando você começa a, antes de vir para a igreja, parar em casa, ficar em casa, ser consumido pelas distrações, quando você começa a diminuir os seus passos, o inimigo entra, agora que eu pego com ele, agora que eu vou desestabilizar ele, agora que eu arrebento com ele. Porque não dá para parar um homem pegando fogo, com a espada na mão, guerreando, ativo, funcional. Não dá para parar um homem apaixonado por Jesus e pela sua família, que protege, que zela, levanta altar em casa, o sacerdócio em casa. Agora, quando o homem está cansado, displicente, omisso, disfuncional, não está lendo nada, não ora em casa. Irmãos, eu falei isso lá na igreja, não me leve a mal, mas é absurdo um crente que deliberadamente vive sem orar, vive sem ler a Bíblia, vive sem se consagrar, está desviado na igreja, mas está desviado. É impossível estar em Deus e não ter desejo por Deus, é impossível estar em Deus e não ter desejo pela sua palavra, é impossível. Nós temos tempo para tudo, menos para ler a Bíblia, gente. Você tem tempo para o futebol, para a pelada, para o trabalho, você tem tempo para tudo.
Nós estamos com uma meta desde janeiro olhando o livro dos Salmos, 1 Salmos por dia. E tem gente que não consegue ler 1 Salmos por dia. Mas maratona no Netflix. Davi está cansado, o inimigo veio agora que eu vou pegar. Não sei como é que você entrou aqui, estou cansado. Estou distraído. Ele veio, só que para eu terminar, a segunda fase é a fase do cansaço. Todo mundo se cansa. Jesus se cansou. Jesus ficou cansado. Ficar cansado não é pecado não, irmão. Todo mundo se cansa. Cansei. O que eu faço? Descansa. Estou cansado, vou parar não, vou descansar. Só que quando o gigante tenta matar Isbi-Benob, um dos soldados de Davi, parente de Davi, pulou na frente, matou o gigante. E falou assim, você não vai mais para a guerra com a gente, para que a lâmpada não se apague. Sabe o que eu aprendo? A terceira fase. A primeira fase é a fase que a gente vai lutar. A segunda é do cansaço. A terceira é quando a gente precisa de amigos para fazer por nós aquilo que não temos condições de fazer. Isbi-Benob, ele pula na frente. Deus vai te dar amigos assim. A nossa mente capitalista, que só pensa em dinheiro, quando a gente recebe uma profecia, Deus vai prover, a gente acha que é dinheiro. Deus vai prover amigos. Deus vai te dar amigos. Deus vai te dar gente que vai pular na tua guerra junto com você. Deus vai te dar amigos, parceiro de oração. Meu irmão, vamos embora orar, estou passando aí e vai te arrancar de casa, dessa deprê, desse desânimo. Vamos embora, vou te levar para o monte. Deus vai colocar homens assim na nossa vida, amigos que vão pular. E outra coisa, ele defende Davi, não se escandaliza com o cansaço de Davi, gente. Amigos que não se escandalizam com a nossa humanidade. Davi, eu sei que o Senhor é o líder, o Senhor é a nossa referência, é o Senhor quem puxa o bonde, a voz de comando é sua, a direção é sua, estamos todos alinhados ao seu comando. Só que se não fosse eu, hein, tu morria, hein? O Abisai não faz isso. Ele só corre. Não se escandaliza com o seu líder cansado. E fala assim, você não vai mais para a guerra com a gente, para que a lâmpada não se apague. Ou seja, você está cansado, eu te socorri, te ajudei, se não fosse eu, você morreria, mas você continua tendo relevância, importância, e nós todos aqui o temos em elevada estima. Você é nosso líder e você é luz, a lâmpada não pode se apagar. Na terceira fase, Deus vai colocar pessoas para te ajudar. Quando a ajuda vier, não se sinta constrangido. Abisai é aquele tipo de amigo que pula, sabe? Fala assim, vou te defender. Vou intervir e vou ferir o gigante e você não vai morrer. Abisai é aquele tipo de amigo que fala, se depender de mim, você não fica para trás. Se depender de mim, você não fica prostrado nessa bad, nessa deprê, nesse desânimo. Não, se depender de mim, eu vou ser aquele amigo chato que vou te mandar mensagem todo dia, que vou atrás de você, eu sei onde tu mora, eu vou bater lá. Mesmo que você não queira me receber, eu vou invadir a tua casa, na unção, na graça, no poder, vou te arrancar desse quarto escuro, vou te arrancar dessa vidinha que você se colocou e vou caminhar com você. Gigante nenhum vai te matar, inimigo nenhum vai encostar a mão em você, o inferno não vai te destruir. Se depender de mim, eu vou para dentro. Se depender de mim, eu pulo no fogo com você. Se depender de mim, eu te carrego no colo. Se depender de mim, eu vou junto com você até o final. Eu falei com o Xande off aqui que Deus celebra tanta amizade, mas tanta amizade, que em nenhum momento da vida de Jó a vida dele foi mudada, até que o texto fala assim, e Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele adorou, gente. E Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele sacrificou. E Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele deu uma oferta generosa. Não, Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus. Deus celebra amizade. Seja amigo, seja parceiro, seja leal, seja companheiro, seja verdadeiro, seja honesto, não seja Judas para ninguém. Honre as amizades que Deus te deu. Deus celebra amizade. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Ore pelos seus amigos, se preocupe com seus amigos, se importe com os seus amigos, ajude os seus amigos, coopere com os seus amigos, sirva os seus amigos, celebre a vida dos seus amigos, procure saber como estão os seus amigos, interceda
interceda pelos seus amigos. Tira um dia da semana, faz um sacrifício pelos teus amigos. Deus celebra a amizade. E tem coisas que vão chegar para você depois que você aprender a celebrar as amizades. A gente vive na sociedade líquida, sabe? Eu achava que eu tinha muitos amigos. Eu descobri que eu tinha muito conhecido. Quando a corda apertou no pescoço, não sobrou ninguém. Hoje eu celebro os poucos amigos que eu tenho. E quero sempre honrá-los, quero sempre servi-los. E quero ser um abisar na vida dos meus amigos. Ele pula na frente e fala, aqui tu não vai matar meu amigo, meu líder e o nosso rei você não mata. Ele está cansado, mas eu não estou. Ele não consegue, mas eu consigo. Ele não está nas condições, mas eu estou nas condições. Ninguém vai ficar para trás. Se você não pode, eu posso, você vai poder. Se eu tenho, você não tem, você vai passar a ter. Isso é a visão de reino, isso é evangelho. Se a gente não viver isso, a gente está perdendo o nosso tempo na igreja. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua família, tua casa, que Deus restabeleça a tua saúde, que Deus te dê graça no nome de Jesus. Amém e amém.